Nós hoje vamos falar sobre a natureza das ordens espirituais que velam pela libertação da humanidade da Terra, ou, se preferirem, que operam em paralelo com a nossa mónada, a iniciação da humanidade da Terra. Existem várias ordens, mas nós vamos concentrar-nos em 4 grandes ordens espirituais que eu creio que no último encontro ficou alinhavado. Deu-se um toque acerca disso. Vamos tentar ir mais longe. Estas ordens exteriorizam-se sob a forma de escolas. Mas a palavra escola, e é por isso que eu preferiria fazer uma introdução, a palavra escola é uma palavra que está muito ligada à nossa adolescência, não é? E ao nosso percurso na Terra, nos primeiros anos de vida. Então a palavra é um termo que pode não ser adequado. Então, primeiro nós vamos falar um pouco sobre a concepção de escola no cosmos. Depois vamos observar estas 4 grandes ordens que regem as iniciações da humanidade e perceber como elas se relacionam com a noção espiritual de escola. E finalmente vamos tentar compreender a afirmação de que um discípulo é um ser que aprendeu a viver como uma alma. E pronto, assim fica feita a introdução à introdução. A noção de escola que nós temos e que a nossa memória estende-se a modelos de escola que vêm do pós-guerra, e esses modelos de escola, no caso das pessoas que estão aqui presentes, creio que implicam edifícios do tempo de Salazar com um programa ditado pela Suécia ou pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido. Isto é, o Maria Amália, o Liceu Camões, Passos Manuel, Dom Pedro V, Salesianos, Maristas, Universidade Católica,
universidade aberta. Bem, aqui os edifícios começam a mudar. Mas basicamente a noção de escola, aquela que tem predominado na nossa sociedade, é a de uma imposição, obviamente artificial, de um currículo sobre a consciência, o psiquismo, a memória e a mente dos alunos. E essa noção de escola de forma tácita, de uma maneira que não é inteiramente assumida, funciona sob duas grandes constrições implicadas. Uma delas é de que a vida lá fora não é segura, de que a vida é complicada, de que se não for feito um currículo, se não for feito um curso, se não for tirada uma educação, tu estás em risco. Então a educação aparece mesclada com a noção de aceitação ou exclusão social e, seriamente, com a noção de sobrevivência económica. O outro aspecto da noção de escola clássica é de que o Estado e os Ministérios de Educação sabem melhor o que é para ti, o que te é destinado, o que tu deves aprender. Conhecem melhor o que tu precisas do que tu próprio. Nós não estamos a tentar esboçar uma revolta primária em relação aos sistemas de ensino. Eles têm a sua função, têm o seu espaço e têm a sua razão de ser. Mas uma das marcas psicológicas do acesso a este ensino clássico é o facto de o aluno sentir que não é um ser suficiente. É uma sensação subterrânea de insuficiência, o que implica um enfraquecimento até um certo ponto da autoconfiança. A escola, os primeiros anos que são de escolaridade obrigatória, marcam a nossa psique fortemente com a sensação de que a vida é um desafio e uma competição. E que no fim de um esforço há uma avaliação. E de que isto se passa num espaço artificial, altamente ritualizado, e que se passa num tempo também artificial, quer dizer, 50 minutos de aula, que tem um sinal de entrada, e tem um sinal de saída, e tem o segundo toque. Claro que na Air School nós íamos precisar bem do 15º toque. Isto tudo junto cria uma sensação de ansiedade e urgência em aprender. Aprender para a sociedade portuguesa, eu penso que o Brasil partilha dos mesmos fenómenos dos anos 60, eu estou a falar do ensino nos anos 50 e nos anos 60, e nos anos 70. Aprender era bastante sistémico. Input, output. Entra por aqui, faz assim e sai por ali. Era sistémico. E aprender era mesclado com a angústia existencial subliminarmente induzida de que se o indivíduo não tiver o curso, ou o currículo, ou a aprendizagem, ou se não desenvolver certas
habilitações, está exposto a uma sociedade que não perdoa. E, portanto, o ensino aparecia fundamentalmente, tal como o vestuário, a linguagem gestual, o trato, a maneira de estar, etc. O ensino aparecia mesclado fortemente com noções de inclusão ou exclusão social e sobrevivência ou dificuldade económica. Nada de novo. E vocês sabem, houve uma série de pedagogos que tentaram renovar estas coisas. Carl Rogers é um deles. E mesmo Rudolf Steiner mexeu seriamente nisso, Teresa Montessori, Iscanisa, mexicano, etc. Mas o facto é que a escola, a palavra escola, aglutinou a noção de insuficiência, tábula rasa, e contribuiu para este pasmo que a pessoa tem quando se sente, sem saber de onde vem, vazia de força, vazia de poder, vazia de motor, vazia de ação própria. Eu não estou a dizer que, algures pelo caminho, não surgem professores e alunos altamente criativos. Mas essa criatividade sempre foi tolerada, ou marginalizada, ou vista como algo muito interessante que dá um toque libertário ao ensino. Mas fundamentalmente, tal como outras grandes máquinas institucionais humanas, como a farmácia, a medicina, a economia, a política, fundamentalmente, para não dizer o exército, a escola, tal como estas outras grandes regiões da ação humana, existia para moldar a consciência, a mente e a vontade de seres humanos o mais cedo possível, no caso da escola, em função do mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse que era dirigido por organizações financeiras, que por sua vez são dirigidas por organizações secretas, cuja última preocupação na vida é o conteúdo filosófico, humanístico, ou seja, o que for, do aluno, dos currículos, etc. Então a escola assentava nesta contradição. Ela deveria educar para a liberdade e, ao mesmo tempo, educar para a limitação. Ela deveria educar o indivíduo integralmente, pelo menos essa é a ideia de fundo da pedagogia, educar para ser adulto em liberdade, e ao mesmo tempo, se o adulto em liberdade que saísse do sistema de ensino não encaixasse no mercado de trabalho, provavelmente não era adulto nem era considerado educado. E esse mercado de trabalho, como vocês sabem, era ditado por tribunais internacionais das ideias financeiras, e esses tribunais internacionais de ideias financeiras estão interessados em tudo, menos em indivíduos adultos e educados e livres. E a escola tem vivido o estertor desta contradição, de uma maneira, a agonia desta contradição, de uma maneira cada vez mais forte. E isto, parecendo que não, condiciona a nossa noção de ensino-aprendizagem e condiciona a nossa noção de escola. Fim da introdução sobre a escola. O que é escola no cosmos? A vida ensina a vida
a tornar-se mais vida, a expandir-se. A escola, no cosmos, é a erupção espontânea do conhecimento que está depositado integralmente dentro de cada ser. Todos os seres humanos nascem com uma ampola de sabedoria divina, com um reservatório de sabedoria divina imenso. No caso de indivíduos como Sócrates, a função era abrir o caminho entre o consciente e essa ampola, essa região sábia do nosso próprio ser. E provavelmente aquelas duas ramificações do fenómeno de Sócrates, Platão e Aristóteles, conseguiram criar escolas, ainda que por caminhos diferentes, capazes de exercer essa maêutica, esse nascimento da sabedoria no ser humano. E dito ainda de outra maneira, a expressão era fundamentalmente ensinar o jovem a ouvir, ou a criança, a ouvir a sua própria voz. No caso de Sócrates, especificamente o daemon. O daemon, o demónio, aqui num sentido positivo, que inspira a consciência do indivíduo que sabe ouvir a si próprio. As escolas dos tempos modernos, e infelizmente nós temos dois períodos em que a escola acontece, que é o período clássico. Estou-me só a concentrar no Ocidente, senão vamos ter que falar dos índios norte-americanos e da Lapónia e dos esquimós, e isso é outro universo. Mas no período, temos o período clássico, grego, que se estende por Roma. Depois temos aquele poço abissal, que são a Idade Média e a chamada Era das Trevas, The Dark Ages. E só se começa a sentir escola num sentido compreensível para um indivíduo contemporâneo, de facto depois da Renascença. Um pouco antes, talvez. E depois isso prolonga-se até estas modernas instituições que nós temos, mas que são apenas a corporificação da nossa imaginação didática. As escolas corporificam como imaginamos que é aprender. E elas não têm mais autoridade que isso. Têm a mesma autoridade que um poema. Um poema é a corporificação da imaginação poética. Um copo, um automóvel, uma escova de dentes é a corporificação da imaginação da forma, da imaginação de um designer. Até mesmo uma civilização é a corporificação ou a cristalização da nossa imaginação social. E mais à frente nós vamos tentar perceber, quando falarmos da ordem de Enoch, o que é uma civilização de facto do ponto de vista cósmico. De uma maneira geral, a humanidade que não está em contacto com a sua hierarquia, seja individualmente um ser em relação com a sua mônada, com o seu anjo protetor e com o seu espírito, seja coletivamente uma humanidade que triangularmente deve estar em relação com a hierarquia e com o rei do mundo, com o orientador do planeta, para pôr de uma maneira um pouco infantil. Uma humanidade que não está em relação com a sua hierarquia é uma humanidade que precisa
Quando se fala desta inspiração, desta imaginação inspirada, nós não nos estamos a referir à imaginação na sua valência meramente horizontal, que vive de combinações, colagens, alternâncias. Realmente eu posso imaginar um cavalo azul com cabeça de canguru e asas de morcego, e isso não é necessariamente inspirado. Inspirado significa que de facto há um toque daquela central magnética que nós chamamos o corpo causal. Há um toque da inevitabilidade de caminhar para a realidade. Por isso é que a pedagogia, que não é uma espiritualidade, que não é a construção de um canal para o alto assumidamente, até porque se o fosse, teria sido vetado logo à partida, não havia escolas, porque as forças evolutivas não permitiam. A pedagogia em geral pode ser compreendida e universalizada, ou seja, nós somos ensinados de uma maneira que é compreensível aqui, no Japão, na Austrália, na Rússia, e portanto, sendo um ato de imaginação, sendo uma invenção cultural, no entanto, é válida, como a poesia. Mas do ponto de vista cósmico, as nossas instituições são corporificações não de intuições espirituais puras, mas de imaginação acompanhada de intelecto e de razão. Não sei se me faço entender. Isto é assim para quase tudo o que nós chamamos humanismo. E, digamos, as áreas humanísticas. A ciência tem uma vantagem. A ciência lida diretamente com o comportamento da natureza e da matéria e, portanto, não pode imaginar tanto. Está mais reduzida no seu movimento. Mas quando chegamos às artes, à poesia, à pedagogia, às psicologias, etc., é tudo muito mais vago. É tudo muito menos definido. Mas no cosmos, e quando eu digo cosmos, nós estamos a falar da presença dos deuses criadores viva, dentro do qual os planetas giram, dentro do qual as galáxias pulsam. No cosmos, escola é o que se passa dentro de um ser. E o ensinamento é perene, é eterno. Nós temos um polo ignorante e temos um polo sábio. Isto não esvazia, obviamente, a necessidade da existência de escolas. Não só as da Terra, tridimensionais, como as escolas de que eu quero falar daqui a bocado, que é fundamentalmente a escola de Sírios. Isto não esvazia a necessidade da noção de escola, mas no cosmos, escola é a relação da consciência emergente enraizada nos hábitos da natureza, formatada pelo fogo de fricção, pelo fogo da dualidade horizontal e em busca de se completar. É a relação entre este polo com o outro polo, que é aquilo que todas as escolas chamam o mestre interior ou o teu guru. E guru significa especificamente a parte do teu ser que dissipa por natureza as tuas, as minhas, as nossas trevas. Nem uma escola esotérica ou uma escola espiritual minimamente consciente aceita ninguém se não sentir que o indivíduo já tem uma relação com o seu guru interior, com o seu mestre interior.
No futuro, a civilização não é a corporificação da imaginação social, mas é fundamentalmente a manifestação, a plasmagem de padrões arquetípicos na mente dos deuses. Da mente dos deuses para o mundo dos homens. A função da imaginação vai cedendo a uma outra função mais alta, que é o que se pode chamar o imaginal. Lembram-se do imaginário? O imaginário refere-se à liberdade que nós temos de combinar formas e ideias. Eu penso que a feira popular tem bastante a ver com o imaginário. A imaginação refere-se à capacidade de sempre de anteciparmos o que pensamos com grandes potências criativas que não são discurso. Podem ser flashes, podem ser imagens, geralmente são imagens, são intelecções, etc. O imaginário é um filho da imaginação. Mas quando a imaginação é iniciada por essa central magnética que é, o corpo causal, ela é transmutada em imaginal. O que é o imaginal? A capacidade de um iniciado captar de uma forma quase formal os impulsos da hierarquia. É a imaginação consagrada. Então vocês têm imaginação, imaginário e imaginal. O termo imaginal vem dos persas. O Henri Corbin, que estudou muito a espiritualidade persa, ele fala disso, de que os mestres persas cruzavam as suas imaginações e no que elas tinham de comum acerca do divino, aquilo para eles era o imaginal. No que tinha de excessivamente exótico e rendilhado e de adorno, era posto de parte. E era assim que eles usavam a imaginação para sentir o divino. Ou seja, a imaginação ascendia também. E talvez seja uma distinção primária, mas eu vou tentar, mesmo assim vou fazê-la. A ideia de ensino é uma faca de dois gumes. Ela tão depressa contribui para o fortalecimento do poder da alma sobre um ser, como para o terrível enfraquecimento do poder da alma sobre um ser. E nós vivemos numa sociedade que obriga ao ensino. Claro que seria um luxo e uma irresponsabilidade da nossa parte descartar o ensino. Sobretudo se pensarmos no analfabetismo do tal Portugal Real e do Trás-os-Montes Profundo, ou do Trás-os-Montes Real, ou da eletricidade profunda, da EDP que não chega lá, já não sei. Mas se nós entrarmos nesse universo, o ensino, qualquer ensino, é mágico. É como o cinema quando nasceu. É mágico. Qualquer ensino é mágico. Até o mau ensino é bom para quem não tem ensino nenhum. E portanto, para quem está 10 horas por dia agarrado à terra, para quem não sabe ler, para quem não sabe uma série de, para quem não viu sequer o horizonte para além da aldeia. Nesse nível, e noutros níveis, e noutros ainda, o ensino é indiscutivelmente bom. O problema é que ele geralmente não conta, quer dizer, a forma como os ensinos foram estruturados não conta com a sabedoria imensa do ser humano, a priori. A ideia é a de tábula rasa. Claro que os pedagogos sabem que a capacidade de associar sinais gráficos ou de associar sons a sinais gráficos
E, portanto, aprender a ler já é inerente. Os seres humanos já nascem com isso latente. A capacidade de compreender símbolos numéricos, a capacidade de fazer juízos lógicos, como, por exemplo, dois objetos não podem estar no mesmo sítio ao mesmo tempo. Isso, toda a gente, quer dizer, o ensino sabe que os seres humanos trazem latente isso. Mas para aí. Para nessas faculdades, digamos, cognitivas. A noção de que o ser humano traz dentro de si o universo inteiro, de que o ser humano traz dentro de si todo o conhecimento do universo e que lhe será doado in a need-to-know basis, e que esse conhecimento do universo todo, em profundidade, existe dentro de nós, isto é, a noção de que nós somos seres gnósticos, não entrou nas escolas. No entanto, toda a escola cósmica é escola porque parte do princípio de que nós somos seres gnósticos, de que nós somos seres que se autofecundam em termos de conhecimento. Eu queria chamar a atenção para este hermafroditismo, ou para este androginato do conhecimento. Nós temos um polo receptor, que poderia definir como ignorante. Agora não vamos tirar ilações daqui, por favor. Temos um polo receptor, mas é uma ignorância sagrada, é uma ignorância especial. Não é a ignorância daí da rua. É a verdadeira ignorância. Não é esta falsa ignorância da pessoa não saber uma língua, não saber movimentar-se no mundo, ser tola, sentir-se idiota às vezes. Isso não é ignorância. A verdadeira ignorância é a capacidade do indivíduo receber o seu conhecimento. É isso que esotericamente se chama ignorância. A ignorância com I grande, a ignorância de alta qualidade, sem a qual não há revelação gnóstica dentro de nós. Assim como um gênio, estou a pensar no Salvador Dalí, precisa de ter um pequeno escravo dentro dele que todos os dias vai trabalhar e pintar. Senão, o que era de Salvador Dalí? Nada. Se ele não tivesse esse trabalhador, nós esquecemos destas personagens extravagantes, destas personagens hiperbólicas, como é o caso de Salvador Dalí, nós tendemos a esquecer uma coisa, é que estes indivíduos trabalham imenso. São semanas, às vezes, sem sair do ateliê. Passa-se ali qualquer coisa. Se um gênio não tem esse lado humilde, trabalhador, não genial, sistemático, obediente dentro dele, o gênio não faz nada. É o gênio abstraído e adiado. Da mesma forma, a nossa infinita sabedoria inata precisa de um ignorante de alta qualidade para se revelar. E é isso que provavelmente o mestre Zen quer dizer quando deixa a chávena até o fim. Este processo endógeno de geração de conhecimento gnóstico não é para ser comparado, se bem que é isso que eu tenho estado a fazer, não é para ser comparado às instituições de ensino que existem no mundo. As instituições de ensino que existem no mundo partem de uma ideia do mundo. Partem de uma imagem do mundo. Partem de alguns pressupostos. Por exemplo, o pressuposto de que o mundo pode ser possuído pelo homem através da linguagem, através da predação extratora, das indústrias extratoras, através da hegemonia do masculino sobre o feminino, através do ato fascista fundamental que é chegar a um lugar e chamar-lhe seu.
da apropriação territorial, que está na origem de uma boa parte da noção de propriedade privada. Começou tudo com a espada. Então, vocês veem, isto são imagens do mundo, são ideias, são convenções. A economia tem uma convenção estranhíssima. O ato económico, a economia é estruturada para atingir o lucro. E os lucros devem sempre aumentar. E realmente uma parte de nós não entra em conflito com isto. Mas, como nós sabemos, um planeta finito não sustém lucros indefinidos. Um sistema finito não pode multiplicar bens e riqueza indefinidamente. Ou seja, os modelos de leitura da realidade são todos pré-globais, são todos anteriores à tal fotografia da Terra no espaço. Quando nós compreendemos, afinal, esta esfera, a safira azul encantada, tem limites. Há um limite ecológico, há um limite geográfico, há um limite geofísico, há um limite na atmosfera, há limites. A Terra física tem limites, assim como a Terra etérica tem limites, assim como a Terra astral, a Terra mental. Os 7 corpos da Terra têm limites. Mas a escola, grande parte da escola, gira, sobretudo quando nos aproximamos das ciências exatas e das economias, gira em torno da noção de progresso indefinido. Multiplicação indefinida, lucros exponenciais. Como veem, não passou de imaginação. A nossa teoria económica de séculos é um ato de imaginação. Não tem nenhuma realidade, não tem nada a ver com o real. Era um poema. A economia, afinal, era um poema. É uma corrente literária. Tem um prazo. A nossa formulação clássica de economia tem um prazo. Aliás, o prazo está a acabar. Mas isso não me compete a mim comentar. Os factos vão definir se o prazo da nossa definição de riqueza está a chegar ao fim ou não. Agora, tudo isso são as escolas marcadas pelo fogo de fricção. Esse fogo que caracteriza o universo tridimensional. Contraste, combate, alternância, choque, afastamento, frio, quente, masculino, feminino, alto, baixo, montanha, vale, lua, sol, yin, yang. É o mundo das dualidades bem conhecidas. É o que se chama The World of the Well-Known Dualities. Este fogo de fricção alimentou as instituições humanas todas. Então eu diria que a imaginação e o imaginário são uma função psíquica ligada ao fogo de fricção. O fogo que vem a seguir é o fogo da alma, o fogo solar. Eu diria que o imaginal, essa função intelectiva feita de imagens vivas, mas que não são psiquismos, nem colagens, nem astralismos, mas são intuições visuais, o imaginal, e eu diria que a geometria sagrada está muito ligada ao imaginal, o imaginal já corresponde a uma psique e a um imaginário, perdão, a uma imaginação tocada pelo fogo solar. E finalmente vocês têm o fogo cósmico, que é a energia da mónada, a radiação da mónada. Se o fogo de fricção gera imaginações, invenções, que podem ou não ser transformadas em cultura, o fogo solar, através do imaginal, cria
protótipos dentro dos homens que já estão relacionados com o propósito divino. E o fogo cósmico não é nem imaginal nem imaginário, é aquilo que gera aquilo que nós chamamos gnose. Se nos processos de imaginação e imaginal ainda há sujeito-objeto, conhecedor e conhecido, amante e amado, projeto, se ainda há narrativa e progressão, se ainda há uma noção de sucessão, se ainda há uma noção de antes, agora e depois, se as estruturas da mente ainda predominam, até mesmo no imaginal, na gnose não há mais sujeito-objeto. Tu, o divino, o teu corpo, a flora, a fauna, a ilusão dos dias, porque os dias são como uma coisa só a refletir-se numa garrafa que está a rodar. Então a coisa vai mudando de forma em função das irregularidades da garrafa. Mas a coisa que é real é a eternidade. O tempo é a garrafa a rodar em frente à eternidade. Tu tiras a garrafa, só fica... Vocês têm uma laranja e uma garrafa. Se rodarem a garrafa, a laranja vai mudando de forma. Sobre a garrafa. É um reflexo. Quando tiram a garrafa, fica a laranja. E o tempo é isso. É uma projeção da eternidade sobre uma superfície em movimento, que é a mente cósmica. A nível gnóstico, o sujeito e o objeto fundem-se. A mente cessa. A psique não opera mais aqui. As escolas cósmicas são manifestações das ordens cósmicas. E as ordens que nos interessam hoje são a ordem de Miguel, guardião do fogo cósmico, ou do fogo sagrado. A ordem de Melquisedeque, aquela que ensina a filosofia perene e eterna a todos os mundos habitados. Agora, se há muito tempo atrás, numa galáxia distante, decidiram chamar Jedi à escola de Melquisedeque, e se um dos Melquisedeque chamava-se Obi-Wan Kenobi, sabes, e se os alunos da escola Melquisedeque eram The Young Padawan, problema deles. Isso foi há muitos anos atrás numa galáxia distante. O nome que nesta região, neste planeta, se dá a essa escola eterna, ao qual pertencem seres como Patanjali, Milarepa, Ra, Ptah, grande curador e arquiteto, Imhotep, o arquiteto das pirâmides, Babaji, etc. E Melquisedeque, propriamente dito. Essa escola, a escola de Melquisedeque, ensina o conhecimento perene, a filosofia que não começa nem termina, a passagem do imaginário para o imaginal. O que eu estou a tentar dizer é que toda a intelecção verdadeira começa como imagens puras. Só depois é que se transforma em ideias. Por isso é que tu podes ser um erudito, do ponto de vista cósmico, tu podes ser um erudito e nem saber escrever. Porque tens as imagens. Do imaginário para o imaginal, do imaginal para a gnose. A ordem de Melquisedeque é a ordem que gera todas as escolas no cosmos. E é a guardiã do fogo solar. Depois temos a ordem de Madalena, a ordem de Ísis, que opera com a matéria. Opera com a concreção e com a sutilização da matéria. E a ordem de Melquisedeque
ela está situada a meio caminho entre os mundos de fogo e os átomos. O ponto abaixo da ordem de Melquisedeque não é o homem. O homem já é uma coisa avançadíssima. O ponto abaixo da ordem de Melquisedeque, o ponto simétrico, quando se diz que a ordem de Melquisedeque está a meio, o ponto abaixo são estas microentidades que são os átomos. E o ponto acima é a Trindade. Então ele habita nesse meio vertiginoso, nesse ponto vertiginoso, que é equidistante entre os átomos e a divindade. Entre o comportamento infinitesimal e a presença, o amplexo infinito e sublime e inefável. E é muito importante nós sentirmos isto. O universo, a meio caminho, recapitula-se a si mesmo para que a vida ensine a vida. E isso é que se chama escola. É bonito, não é? E o que é que está a meio em nós? O coração. O coração é o meio. Está entre o alfa e o ômega. Provavelmente contém ambos, sem excluir os aspectos particulares de nenhum. Então, amar e ensinar é a mesma coisa. A sabedoria é o que acontece ao conhecimento quando ele é transmutado pelo amor. O conhecimento pode ser sempre operado ao nível do fogo de fricção. Porque é típico de uma cognição fricativa, uma tentativa de apropriar-se do real sem o amar. A prostituta original é a terra. A terra, a mãe terra. É claro que se nós continuarmos ao longo deste discurso, daqui a bocado estamos a fazer danças dos índios à volta de uma fogueira, e esse não é o nosso objetivo. Mas a mãe terra, que não é nem a mãe do mundo, nem a mãe divina, nem o Espírito Santo, nem o terceiro aspecto da divindade, é Gaia, é esta corporificação da consciência da mãe do mundo. Esta mãe terra é a prostituta original, porque a humanidade retira sem amor. Eu acho que isto define um pouco as coisas. Então, o fogo de fricção gera uma cognição que é quase sempre apropriativa. Isto é, eu persigo a ilusão da posse, mesmo que não tenha consciência suficiente de mim para usufruir da própria posse. É uma voragem. Claro que o fogo de fricção tem muitos níveis. No seu melhor, o fogo de fricção que qualifica a personalidade como um todo reúne-se no plexo solar. E aí ele opera o mundo dos negócios, do humor, da inteligência e da presença de espírito mental. Wits. Ele opera a pertinência e a iminência do intelecto, da mente. E esse fogo de fricção é estimulante. Em termos radicais, isto é, quando o fogo de fricção existe em excesso, ele, como as suas origens são os opostos, ele tende a criar situações em que os opostos são poderosos. Guerra e paixão. São as duas situações que o fogo de fricção melhor reconhece e que ele gera o tempo todo. Nós sabemos que temos fogo de fricção em excesso em nós porque estamos sempre nestes dois registros. Guerra e paixão.
Como nós vimos ontem, tanto na guerra como na paixão, acabas sempre com os lábios a sangrar. Ou por um motivo, ou por outro. Quem paga são os lábios. E este fogo de fricção, esta necessidade de contraste violento, tem sido a nossa escola. Tem sido o nosso módulo de aprendizado. E é assim desde que a consciência começou a libertar-se da insciência. Então existe uma relação entre escola e a história da consciência. As escolas são aquilo que acompanha a consciência. Existe uma relação entre escola e as histórias da consciência até que temos este ponto paradigmático, que é a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque que constantemente aplica o poder da vida maior sobre a vida menor, de gerar conhecimento que pelo amor se transmuta em sabedoria. Quando falamos em sábios cósmicos, o ponto de equilíbrio no cosmos é a ordem de Melquisedeque. E o seu símbolo é a rotação do quadrado. Ou seja, este quadrado que é terrestre participa do equilíbrio celeste. Então vocês têm um quadrado assim. A ordem de Melquisedeque tem vários símbolos. E tem outro quadrado assim. Este vocês conhecem do mundo árabe, não? Existe um escudo, que é o escudo de Melquisedeque, e que no Tibete repete constantemente, que é a sequência de triângulos dentro de um círculo. Não apenas dois, mas a sequência toda. O que mostra claramente que a ordem de Melquisedeque inclui a progressão de alfa até ômega e a revelação de ômega para alfa e o ponto ao meio. É muito importante compreender isto. A ordem de Melquisedeque é o fiel da balança universal. Se nós pusermos de um lado o peso da história natural, que não é uma coisa com a qual se brinca, quer dizer, basta ir à beira de um vulcão e percebes de que é que estamos aqui a falar, e nós temos isso, nós somos isso. A nossa coluna vertebral é toda a história natural. Desde a base da coluna, onde acontecem coisas típicas da história natural, até às últimas vértebras, tu tens aqui tudo, o Grand Canyon, o arrefecimento da calote terrestre, as primeiras espécies, os répteis, os animais, a flora, toda esta cavalgada heroica que é a história natural até este cérebro maravilhoso e platinado que nós temos, não é? Platina, irídio, ouro, cobre, níquel, lítio, toda esta evolução até este cérebro está inscrita na nossa coluna vertebral. As eras estão escritas na coluna vertebral. Isto é uma analogia. Será que eu estou a usar a imaginação? Isto é o imaginário? Será o imaginal? Bom, o nosso corpo é a Terra. Eu vou só dar um dado. Peço desculpa, estou-me a afastar. Vou só dar um dado. A quantidade de sal no nosso sangue, proporcionalmente ao resto do líquido, é rigorosamente a mesma que a quantidade de sal nos oceanos. Aqui. Mas assim, exatamente a mesma. A nossa salinidade é igual à salinidade dos oceanos. Claro que há oceanos mais salgados e menos salgados, mas a média é igual à nossa. Este símbolo da ordem de Melquisedeque, o octógono, que depois uma pessoa não pode comprar uma casinha em Sintra que não tenha azulejos com isto. Este octógono
com o ponto ao centro, representa o paraíso antes do paraíso. A sabedoria antes da gnose. Sabedoria não é gnose. Sabedoria é a transmutação do conhecimento pelo poder do amor. Quando nós amamos o que conhecemos, esse conhecimento, que é escalonado, quadriculado, que é fundamentalmente grelhas e diagramas, que são compreensões e apropriações de palavras e ideias, transmuta-se em sabedoria. Assim como o desejo, quando é amado, se tu odeias o desejo, pronto, é aquela história que nós já conhecemos. Quando o teu desejo é amado como uma dádiva divina, ele começa a transmutar-se em aspiração. Claro, nós hoje não vamos falar dessa alquimia do corpo astral, vamos ter a oportunidade de fazer isso com o tempo. Falar e viver. Air School ainda é uma introdução. Nós temos 2 meses e pouco. É uma introdução. Nós vamos caminhar para um desenvolvimento e depois para vivências. O objetivo é atingir o nível vivencial. O nosso corpo astral transmuta-se em aspiração. E a aspiração é uma experiência tão intensa quanto a paixão. Quando a transmutação é completa e final. E o conhecimento transmuta-se pelo amor em sabedoria. E o movimento do corpo transmuta-se pelo amor em atividade inteligente, em ritual. Quando eu amo o movimento, ele começa-se a transformar num ritual. E o ritual é sempre uma atividade inteligente. Quando eu amo o meu desejo e compreendo, mas entretanto o vou transcendendo gradualmente, ele transforma-se em aspiração. É a mesma energia transformada. E o conhecimento transmuta-se em sabedoria. E, no entanto, sabedoria é a ordem de Melquisedeque. É a plenitude do fogo solar. A sabedoria leva-nos à terceira parte do encontro de hoje, e não vamos entrar ainda, mas leva-nos a viver como uma alma. O conhecimento opera uma personalidade sofisticada. Mas a mais sofisticada das personalidades não é nada ao pé de um pastorzinho da serra que consegue viver como uma alma. Por que estamos sempre a pôr o pastorzinho da serra como se fosse mais puro do que um piloto de helicópteros em Tóquio? É uma coisa irritante. De onde é que vem este padrão? Um padrão qualquer. Okay. Um pastorzinho da serra muito sofisticado não vale um piloto de helicópteros em Tóquio que vive no plano da alma. Era isto que eu queria dizer. Era isto que eu queria dizer. E... porque agora os pastorzinhos já têm o telemóvel, lembram-se? Pronto, então... A seguir o que acontece... Assim, e então, a ordem de Melquisedeque, ela opera ao nível do fogo solar. Ela estimula o fogo solar em nós. E a ordem de Miguel não estimula a sabedoria, não estimula o fogo solar, não está nada ocupada com as nossas iniciações e não está nada ocupada com a nossa sabedoria. É única e exclusivamente uma ordem dedicada a combater o caos e acolher os autoeleitos. Lá, nas fronteiras entre o sutil e o fogo. Ordem de Madalena. Vocês podem, em vez de Madalena, colocar Ishtar e podem colocar Isis. São todos falsos os nomes, portanto vocês escolhem. Ordem de Madalena, Ordem de Melquisedeque e Ordem de Miguel. A
ordem de Miguel é uma ordem governante. E não é o Miguel Criador. É a ordem que opera sob os desígnios do Miguel Criador. É uma ordem governante. Os governantes não são criadores. Também não são meros executores. Desenvolvem uma sabedoria infinita. São uma sabedoria infinita. Também, com acesso ao passado eterno e ao futuro eterno, se não fossem sabedoria infinita, o que é que eles estavam ali a fazer? Não se trata de uma espécie de conseguimento heroico a partir de um esforço. O extrato é esse. Assim como um cisne não faz muito esforço para ser um cisne. A ordem de Miguel opera no chamado mundo ardente. A ordem de Melquisedeque opera nos níveis altos dos chamados mundos subtis. E a ordem de Madalena, que não é física, nem opera no plano físico, atua no que se pode chamar natura. Claro, natura significa o quê? Matéria, átomos, comportamento da matéria. Estas três ordens estão relacionadas. A ordem de Miguel só pode fazer certas coisas se a ordem de Melquisedeque fizer outras. Elas estão interdependentes. E a ordem de Melquisedeque só pode fazer certas coisas se a ordem de Madalena fizer outras. Sofia está acima disto. Sofia e Miguel estão acima das ordens. Nós aqui estamos a falar de ordens, eu não posso dizer angélicas, porque um Melquisedeque não é um anjo. Ele é emanado de outra... Não é, os anjos vêm fundamentalmente da Mãe Divina. Os Melquisedeque vêm do Filho. Há exceções. Como é que sabe estas coisas? Olha, primeiro o livro Durântia organiza isto de uma forma extensa, exaustiva, incrivelmente cansativa e burocrática e, portanto, muito bem conseguida. Se nós pensarmos que o universo provavelmente é a ordem, as pessoas que reagem à burocracia no livro Durântia, que é enorme, parece que um anjo tem portagens o tempo todo e tem um número, mas se nós percebemos que o universo é a ordem, os anjos são seres tão dinâmicos, tão vibrantes, tão imensos, que o facto de terem número e missões e tarefas, para eles deve ser um detalhe. Não sei se me faço entender. Eles não vivem submetidos à ordem. Eles amam a ordem. E também devem ter férias. Depois o Melquisedeque é um ser gerado pela interação entre o Pai, o Filho e a Mãe. É um ser trinitário. Os anjos não são todos trinitários, são muito emanações da Mãe. Mas isso há muitas ordens de anjos, é realmente um assunto outro. Se nós entrarmos por aí, então é que ficamos tão burocráticos quanto o livro Durântia. Quem diz o livro Durântia, eu gostaria de referir algumas influências nesta escola. O livro Durântia, sem dúvida. As chaves de Enoque, do Urtac, absolutamente. A primeira fase do trabalho de José Trigueirinho, claramente. O trabalho de Alice Bailey, sim. Agni Yoga, sim. Paul Brunton, sim. Yogananda, sim. Aurobindo, claro. Vem, as coisas que nós estamos aqui a partilhar não são apenas a transpiração de um louco que tem muito tempo de ócio, que é o meu caso. Não, é também uma tentativa, sempre condenada ao fracasso, uma tentativa de sintetizar estas várias correntes.